Mas, então, porque por isso, porque eu não estou vendo, não estou te vendo. Eu vou pedir. Agora não? Não, agora eu tô. Olha, vocês Agora estão ao sim, vivo, tá bom? estou vendo Só tua para foto informar. agora. Eu vou Estão pedir todos para ao todos vivo. desligarem Vendo, vendo, O sim. o áudio. microfone, o áudio. Pronto. Quem quiser pode ficar presente em vídeo, não tem problema. Tá, Para a e se eu gente, então, também, começar. Diga, Andy. eu também desligo o áudio? Não, não. Tu ficas ligadinho aí comigo. Tá Tá bem? bem. Não, é só para não dar ruído e não dar algumas interferências. Pronto, vai ser um bate-papo. Algumas perguntas, algumas coisas eu vou fazer e também quem quiser participar pode levantar a mão aí ou pedir no bate-papo a palavra para fazer alguma pergunta enquanto a gente vai explanar tudo que a gente vai falar hoje, não é? Pronto, a nossa conversa até teve uma rima na própria frase pensada para essa live, que é LGBTI-fobia em tempos de pandemia. Rimou e ficou bonito. Trago para vocês aqui, então, psicanalista Andy Wagner, que além de ser meu amigo, é uma pessoa maravilhosa, veio do sul do Brasil também. Eu sou gaúcha, já vivo cá no Porto há 12 anos. O Andy também está aqui há bastante tempo, há 9, não é, Andy? Não, 6. 6, 6. ok. Então, o Andy também trabalha aqui nas escolas, nós trabalhamos também, ele tem um consultório, mas também tem uma rádio, trabalhamos nas Não, escolas eu com não tenho uma crianças. rádio, eu só trabalho na Trabalha rádio. na rádio, é isso mesmo. E também sempre tratando desses assuntos com as crianças, com os adolescentes, com os professores. Dentro da própria universidade aqui, a gente dá algumas aulas para trabalhar essas questões. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa questão LGBTI, que agora a sigla tem um I que antes não tinha. E isso é uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para o Andy. Antes era LGBT. E por que colocaram o I agora? Eu queria te perguntar e seja bem-vindo para esse nosso bate-papo, nossa conversa. Quem quiser depois também pode vir a participar e fazer alguma pergunta. Muito obrigado pelo convite, Adriana. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Pronto, a Adriana já fez as apresentações, então eu sempre digo, em qualquer situação que eu esteja, palestra, conferência, o que quer que seja, eu faço uma apresentação muito pequena e deixo aberto também para qualquer pessoa que queira fazer perguntas, eu diria, pessoais, no sentido de que, como ativista, como uma pessoa que é como um educador de pares e tudo isso, ou seja, a necessidade de transparência, às vezes, da vida pessoal num grau bem maior do que normalmente se teria, às vezes é bastante necessário. Então, para que ninguém tenha nenhum tipo de constrangimento de forma alguma, isso é uma pergunta pessoal, de repente não vai gostar, não existe isso, fique à vontade de perguntar absolutamente tudo o que desejarem, inclusive, como eu faço também, do meu próprio coming in e do meu armário, do meu closet, do meu coming out, uma história também de exemplo negativo e positivo naquilo que é de negativo e positivo, também podem ficar à vontade para perguntar qualquer coisa no que diz respeito a essa questão. Pronto. Então, agora indo diretamente a responder a pergunta da Adriana, por que é LGBTI? Na verdade, antes de ser LGBT ainda, antes disso foi GLS, né? Tudo começou assim. Isso se deve ao fato de que o movimento LGBTI começou, ainda que o estopim foi dado, ou melhor, o estopim foi acendido e a explosão veio a partir do que aconteceu em Stonewall, em Nova York, né? que nós festejamos aquilo muito, todos os anos, e que foi aquela rebelião que teve, e essa rebelião foi iniciada na época, naquele momento, pelas mulheres trans. Por que demorou muito para que as mulheres trans tivessem o seu lugar ao sol? Porque naquela época não se sabia a diferença entre pessoas trans, gays, intersexo, etc, 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 etc. Então, basicamente, qualquer pessoa, homem ou mulher,
que estivesse fora das gavetas, pronto, é gay. Uma mulher trans, na verdade, é um homem gay que quer ser mulher, era mais ou menos por aí, até que com o passar de algumas décadas, isso tudo foi sendo esclarecido, tudo foi sendo colocado no seu devido lugar. Então, o movimento todo começou muito concentrado na questão G, gay, né? E aí era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, quando o movimento começou, né? E tudo também, por incrível que pareça, aqui com o reflexo da sociedade patriarcal, o fato de ter sido, estado por muito tempo concentrado na questão gay, está relacionado também a um outro preconceito que é a sociedade patriarcal, por incrível que pareça, inclusive nisso, a preponderância do homem, né? O movimento L, as mulheres gays, as mulheres lésbicas, vieram na sombra, né, disso por muito tempo. As mulheres trans, então, nem se fala, né? As mulheres trans, então, essas ainda nem se falam. Pessoas intersexo, então, eram verdadeiros marcianos, né? Ou marcianas. Então, isso para dizer que depois veio a sigla, então, LGBTI. E agora, com a sigla completa, o que isso significa? LGB, lésbicas, gays, bissexuais, são as 3 principais orientações sexuais. Ou seja, tudo começou no movimento pelos direitos das pessoas LGBTI com as questões de orientação sexual. Foi a primeira questão. Nem se ouvia falar em identidade de gênero naquela época, muito menos em pessoas intersexo. A questão eram os gays, as lésbicas, as pessoas homossexuais, portanto, gays, lésbicas e bissexuais. A questão da orientação sexual foi a primeira seara. Pronto, então LGBT. Essas 3 letras estão relacionadas a essa esfera da nossa sexualidade, que é a orientação sexual. Nós temos 3 esferas, nós somos compostos de 3 coisas, né? de três esferas, é a melhor palavra, não vamos botar sinônimos aí. E a orientação sexual, que justamente é a última que se mostra em nós, foi a primeira que, não é? Surgiu, que tudo vinha da questão da homossexualidade. Posteriormente, já então na virada do século, né, começa a eclodir a necessidade de uma preocupação específica com as questões trans, que não tem nada a ver com a orientação sexual. É a identidade de gênero das pessoas, ou seja, mulheres que nascem com pênis, não é? Homens que nascem com vagina, ou seja, em princípio, fisiologicamente, são mulheres e homens à nascença. Entretanto, na idade de 3 anos e meio, quando se mostra o gênero daquela pessoa, o gênero daquela criança com pênis, na verdade, é gênero feminino, é uma menina, portanto, uma criança, uma menina trans. Isso acontece nessa idade, considerando que muitas pessoas só vão fazer o seu coming out, a sua assunção, ou inclusive entender o que acontece consigo durante tantos anos que aquilo não é entendido. Não consegue definir o que é? Não conseguem perceber o que é e essa coisa toda. Confundem que são gays, por exemplo, né? Muitos casos de o que está errado comigo se eu sou mulher, não é? Eu gosto de homens, portanto, o que está errado comigo que eu tenho essa tragédia comigo na minha sexualidade, mas em princípio eu nasci mulher, eu tenho vagina, está tudo bem, eu gosto de homens, o que está errado comigo? O gênero não se trata de uma mulher, se trata de um homem, não é? Okay. Então, isso é a questão do gênero. Pronto, chegamos a essa segunda etapa, né? Virada do século 20 para o 21. Então, temos na sigla LGB agora as questões de gênero. T,
que é a segunda coisa que aparece em nós, não é? A terceira é a nossa orientação sexual, início da puberdade. O gênero se mostra anterior a isso, antes disso, se mostra quando nós temos tenra idade. Ali surge, ali se mostra o nosso gênero. Mas a primeira coisa que se mostra da nossa sexualidade é a nossa fisiologia. É quando nós nascemos, ou até antes disso, que nós vemos a fisiologia do bebê, não é? É um menino, fisiologicamente falando, ou uma menina, fisiologicamente falando. Então, essa é a primeira esfera da nossa sexualidade, é o primeiro que se vê. Só depois vem o gênero, só depois vem... Entrou mais alguém aqui muito especial agora. Só depois vem... É o namorado do Andy, eu acho. Eu não consegui ver ainda. Olá. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, isso que eu estava dizendo. Nessa situação em que, então, nós temos crianças, não é, que nascem com uma fisiologia que não se caracteriza nem como sendo a fisiologia correspondente ao sexo masculino, ou seja, as hormonas características, né, a fisiologia característica, testículos, pênis e tudo isso, ou a feminina, então todas as características do sexo feminino, mas nascem com características de ambos os sexos. Essas pessoas são as pessoas chamadas intersexo, ou seja, são pessoas que estão entre os dois, os sexos, por exemplo, o masculino e o feminino, que são, diríamos, e sim, são os maioritários, né? Maioritariamente, as pessoas são fisiologicamente do sexo masculino ou fisiologicamente do sexo feminino. As pessoas intersexo são em número muito menor. Ainda que eles são em número muito maior do que os ruivos no mundo, isso eu sempre digo. Eu era ruiva quando eu era pequenina. Existem muito menos ruivos no planeta do que pessoas intersexo, para ver que elas não são assim tão raras. Só que elas estão ainda muito escondidas. Eis a letra I, a primeira esfera da nossa sexualidade. Primeira esfera, a nossa fisiologia. Então está lá a letra I, que é aquela que não é a, vamos dizer, convencional na cabeça ou no imaginário popular. Um sexo não convencional não é uma pessoa do sexo masculino, não é uma pessoa do sexo feminino, é uma pessoa intersexo. Essa é a letra I. Depois vai se ter o gênero daquela pessoa, seja ela intersexo, seja ela do sexo masculino, seja ela do sexo feminino, vai surgir nela o seu gênero. Então, é a segunda esfera. Como aí nós temos a questão do gênero não correspondente ao sexo, nós temos a letra T, as pessoas transgênero. E por último, no final da fase tardia da infância, início da puberdade, então vai se manifestar os nossos afetos. Vão se manifestar e vamos saber por quem nós sentimos atração afetiva e atração sexual, então vai se manifestar a nossa orientação sexual. Então pronto, aí estão as três esferas da nossa sexualidade nas letras da sigla LGB, orientação, T, gênero e fisiologia. Muito Isso bem. Engraçado que verdadeiramente, se fosse pelo modo como a coisa acontece em nós, deveria ser o contrário, deveria ser ITLGB. IT! É verdade. Mas é que historicamente foi se dando assim. Primeiro veio as questões referentes à orientação, depois veio as questões referentes ao gênero, e depois as questões referentes à fisiologia. Pronto, eis aí a questão da letra I. Porque essa própria rebelião que aconteceu, esses motins, foi em 1969, em Nova York. Foi o ano que eu nasci, que levaram essa luta dos direitos do LGBT, né? Isso, exatamente. Ali foi naquela cafetaria, era uma boate, cafetaria, algo assim. Em 1969, eu já tinha, então, 4 anos de idade, 5. Estava para fazer 5 anos, nasci em 64. Portanto, e então ali era comum ali haver os abusos por parte da polícia, sobretudo, que chegava ali, e como ainda nos Estados Unidos a homossexualidade, pronto, era considerada em muitos estados ainda crime, não é? Sim. Isso ainda era
em 1969, em muitos estados americanos, ainda era crime, não é? Então, pronto, a homossexualidade era uma coisa complicada. O Stonewall era um lugar visado, né? E frequentemente aconteciam investidas da polícia, prendiam todos, enfim. E naquela noite, as mulheres trans, já fartas daquilo, resolveram se rebelar. E aí foi todo mundo atrás e pronto. E aquele episódio de vários dias lá em Nova York, e que foi então considerada como a primeira manifestação do orgulho. Ainda na época se dizia apenas orgulho gay, né? Hoje que agora também é comemorado em vários países, não é? Em muitos lugares é comemorado, e também, pronto, esse ano, no dia 17 de maio, agora que passou, era para ter feito a comemoração sobre LGBTI, e não aconteceu quase que nada, nas ruas, principalmente em função do Covid. Mas como é que foi nas redes sociais? Teve alguma comemoração? Teve alguma coisa? Por isso que a gente também, através do CCBP, do Conselho de Cidadãos Brasileiros no Porto, te convidamos para fazer também isso, para poder falar um pouquinho, já que passou quase que em branco, não é? Porque as comemorações e sempre os grupos que se reúnem, já não dava para sair na rua. O ano passado eu saí, inclusive tenho aqui a minha bandeirinha, encontrei contigo lá também, lembra que estava dando uma entrevista? Mas esse ano fiquei em casa com a bandeirinha na mão. Pronto, estamos aqui a conversar agora. Aconteceu o seguinte, não se sabe quanto tempo isso tudo ainda vai durar, essa questão toda de proibições da questão da aglomeração, pronto, todas essas questões, mas também houve um fator que foi triste, porque o que aconteceu? Ou seja, a pandemia, não é? Ela se iniciou às vésperas das grandes festas, de todas as festas. Foram todos pegos de surpresa, não é? Tudo teve que ser cancelado em todo o mundo. Tu disseste em vários países. Não, era uma quantidade imensa de países, na Europa, em todos, não é? Inclusive em muitos países da Ásia, já em grande quantidade de países da Ásia, da África, ou seja, em todos os continentes. Já existem as manifestações e tudo mais. E não só em muitos países, mas eu cheguei a Portugal faz exatamente 6 anos. Portugal tinha 2 marchas. Hoje eu acho que tem 16, não é? Em apenas 6 anos. Então, ou seja, é exponencial o número. Essa comemoração também que é feita aqui, como também nós somos brasileiros, não é? E estamos agora a viver em Portugal. Essa questão LGBT, como é que está sendo vista aqui em Portugal? Essa questão da homofobia, dos preconceitos em relação a isto, e no Brasil, onde tem maior abertura, pronto, como é que tu acha que está reagindo a população em si, em relação a isso, e as próprias iniciativas, as marchas e as redes sociais, enfim? Bem, trata-se do seguinte, há alguns paradoxos, sobretudo em relação a Portugal e Brasil, é bastante paradoxal. E são vistos, basta se ir a ver as estatísticas, não é? Quando se fazem os estudos e se fazem aquelas... Aliás, a Plano I é uma das que faz muitas estatísticas, está o tempo todo fazendo aqueles inquéritos, questionários, as pesquisas. E não só, indo pelo país todo e fazendo essas investigações, porque existe um gabinete científico lá, que é coordenado pela professora Sofia Neves, que é uma cientista social, que é professora do SMAI, e que é a que coordena todo esse trabalho. Então, imediatamente se vê nas estatísticas esses paradoxos. Então, primeira coisa, antes de tudo, eu queria terminar a resposta anterior, dizer que houve uma surpresa com a questão da pandemia e todos estavam desprevenidos, e provavelmente, se daqui a algum tempo ainda, por alguns meses, isso continuar, certamente vai começar a haver organizações de eventos online, talvez com os média ou alguma coisa que possa mobilizar
toda a população, como as marchas mobilizavam, num outro formato que não se tem ainda claramente, apesar de Vila Real ter feito a sua marcha online, né? Não abriu mão da sua marcha e fez a sua marcha online. Então, Online. pronto, uma questão. É preciso se encontrar, não é? Isso que nós estamos fazendo aqui, certamente, se fosse há 2 meses ou 2 meses e meio, nós estaríamos em alguma sala, todos reunidos. Então, essas coisas é que precisam, né, tanto para o movimento, né, adaptar-se a essa nova realidade. Primeiramente. Agora, indo à pergunta que tu fizeste, que aliás eu já me esqueci, repete de novo a pergunta, qual foi a... A respeito desse paralelo entre Brasil e Portugal, onde é que tu acha que tem mais abertura, pronto, para essas questões das marchas, das redes sociais e das palestras, etc. Sim. Existem paradoxos, né? Se, por um lado, o Brasil é o país o país número 1 no mundo em violência contra pessoas LGBTI, em todos os sentidos, sobretudo porque aquela estatística que se mantém, não é, de uma média de uma morte por dia, um LGBT é assassinado, a 22 horas, 24 horas, 21 horas, há um assassinato no Brasil. É o país que mais mata pessoas LGBTI. Entretanto, paradoxalmente, é o país com a maior visibilidade LGBTI do mundo. Né? A visibilidade LGBTI no Brasil é muito grande. É o país que mais tem professoras em escolas, mulheres trans, homens trans, delegadas de polícia trans, médicas, advogadas, etc., pessoas trans, pessoas gays assumidas, ou seja, a visibilidade é muito grande, inclusive nos meios de comunicação, né? Ali se tem uma visibilidade muito grande, muito forte, o que provavelmente é a relação de tensão que se estabelece entre o conservadorismo e essa visibilidade. Portanto, existe ali um embate muito violento entre os segmentos conservadores da população e os segmentos progressistas da população. Então, a visibilidade provoca, num país extremamente conservador como o Brasil, claro, uma reação de violência muito grande em relação às pessoas LGBT. Por outro lado, vamos a Portugal. Portugal é o oposto disso, né? Portugal, comparando-se com o Brasil, não é? Comparando com o Brasil. Estamos falando disso. Portugal é um paraíso, né? Paraíso. Veja bem que eu estou dizendo comparando-se com o Brasil. Então, Portugal é um paraíso, né? A única pessoa assassinada em Portugal foi a Gisberta, né? Pessoa trans assassinada, se tem notícias, foi a Gisberta, que aliás é a patrona nacional de todo o movimento LGBTI em Portugal, que foi aquela senhora, aquela menina brasileira trans que foi assassinada aqui em Portugal há muitos anos, e a partir daí ela se tornou a patrona do movimento LGBTI em Portugal. Pronto. Então, Portugal é o contrário disso. O país está entre os 6 países com a mais avançada tecnologia de proteção e direitos LGBTI, etc., 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 do mundo, né? Figurando ao lado da Noruega, Nova Zelândia, Malta, por incrível que pareça. Que mais? Quais são os outros? Noruega, Nova Zelândia, Malta, Portugal, e são mais 2, ambos na Europa. Já não agora me lembro. Islândia é outro, e não me lembro qual é o 6º. Então veja bem ao lado de quem Portugal está, né? Entretanto, tem uma visibilidade muito reduzida, muito reduzida. Né? E com essa questão da pandemia, Andy, a gente sempre sabe que, pronto, as pessoas são mesmo vulneráveis em muitas questões sociais, as questões econômicas, e isso cada vez se acentua mais, a questão das desigualdades, tudo isso é muito, muito complicado, não é? E com essa questão da pandemia agora, eu sei que muitas pessoas, eu também trabalho com imigrantes, muitas pessoas entraram em depressão, temos alguns casos de suicídio com tentativas e que conseguiram
pronto fazer isto. O que tem acontecido na comunidade LGBTI, já que tu também trabalhas com isto, se essa pandemia, o que trouxe assim para essa questão psicanalista mesmo da situação que nós estamos vivendo mundialmente, mas que para essa minoria também tem um outro pacto, não é? Essa minoria, que aliás não é nem tão minoria assim, não é? Sim, sim. Está vivendo as mesmas situações que as mulheres, por exemplo, uma vez que o índice de violência doméstica contra a mulher, especificamente, aumentou exponencialmente. Claro, as famílias confinadas dentro de casa, né? Se a mulher tinha a válvula de escape da casa das amigas ou de um próprio do cafezinho na esquina, podia ser também, não? Agora em confinamento com o agressor, confinada com o agressor, né? O mesmo ocorre com as pessoas LGBT que estão em processo, sobretudo, em processo de coming out. Quem mais está sendo atingido neste momento são as pessoas que estão no processo de coming out. Sobretudo na faixa etária que perfaz a adolescência, puberdade e adolescência, que normalmente são aqueles adolescentes que tinham como válvula de escape para sua manifestação, para a manifestação da sua sexualidade, o seu convívio social, os seus amigos, os mais crescidos um pouquinho já, lá o café, aquele gay-friendly, a boate onde se encontravam com todos os amigos, ou várias circunstâncias onde ali se sentiam seguros e podiam manifestar-se livremente, uma vez que estão em processos parciais de assunção, muitas vezes nem sequer, digo eu, parciais, são totais, mas a família é hostil, pai, mãe, avós, enfim, são hostis, mas aquele jovem consegue estar a maior parte do dia na escola, com os amigos e por aí, chega em casa à noite para dormir, tem lá os problemas que tem normalmente. Pronto, agora imagina este jovem confinado 2 meses, 3 meses, né, dentro de casa, com a família que o hostiliza, e ele distanciado de todos os seus meios de segurança, onde se sente seguro, onde se sente livre, onde se sente bem, né? Então, esse é o grande problema. O segmento da comunidade LGBTI que mais está sendo atingida são os adolescentes que estão nessa fase de transição, são dependentes da família ainda, então dependem de estar com a família, não tem outro lugar para onde ir, e neste momento se tornam e se encontram extremamente vulneráveis, porque as famílias, os índices estão mostrando aí, não é? Estão, claro, sobretudo no âmbito das questões religiosas, estão, massacrando, né, isso. E a situação é complicadíssima, porque não há ainda, diante de toda a surpresa que isso trouxe, essa maldita pandemia, não é? Ou seja, ainda falta, como se tem fora da pandemia, como se tinha, não é? Existe uma dificuldade, porque nunca se pensou que se estaria nessa situação. Ainda não pegou toda a gente de surpresa. Surpresa, claro. Então, estruturas e situações e ainda criar coisas que possam vir a ser uma solução, né? Um apoio, um aporte para essas pessoas, né? Que estão numa situação muito pior em função da situação pandêmica, não é? Agora também tem algumas instituições que estão disponibilizando psicólogos e psiquiatras para fazer algumas consultas online e, enfim, para poder ajudar algumas pessoas nesse sentido. E como tu também está aí para falar em primeira pessoa, porque também já passou por tudo isto e pode dar como, pronto, descrever o teu próprio exemplo, né, diante das pessoas, conviver nesse meio de injustiça, nesse meio de preconceito, principalmente dentro da família, como é que a gente consegue dar a volta, como é que a gente consegue esse empoderamento para poder ser hoje o Andy que tu és, por exemplo?
Bem, aqui não tem uma forma de responder que não seja um pouquinho filosófica, por mais que ela seja muito prática, porque senão eu vou gastar 3 horas para poder Sim, explicar. ser um pouco resumido e mais realmente um pouquinho mais filosófico para poder, numa resposta curta, responder isso. Porque então você teria que pegar cada situação, casos específicos para destrinçar, como dizem aqui, essas situações. Agora, basicamente é o seguinte, se eu faço uma análise de tudo o que aconteceu comigo, quando eu faço esta análise de tudo o que aconteceu comigo, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender por que... como é que eu vou explicar isso? Por que nós, por exemplo, eu especificamente, saí do armário com 40 anos? O que me fez estar no armário durante 40 anos? O que me fez escolher uma profissão aos 12 anos que foi contingenciada pela minha orientação sexual, né? Se forem às minhas plataformas, vão perceber que eu tive uma carreira bastante proeminente até, sem nenhuma falsa modéstia, como maestro de orquestra. Esta escolha foi contingenciada pela minha orientação sexual. Se eu não fosse um garoto de 12 anos já no armário, eu não teria escolhido essa profissão, porque essa era uma profissão, claro que eu tinha talento, mas nunca tinha me passado pela cabeça ser maestro de orquestra. Tinha me passado outras coisas, que aliás é o que eu faço hoje, filosofia, antropologia e essas coisas. Mas pronto, eu percebi que esta carreira, que eu também tinha talento para ela, na minha doce ilusão, eu pensei que ela poderia compensar aquilo que eu supunha que nunca teria. Não é? Pronto. Agora, para resumir, nós estamos no armário, muitas vezes somos empurrados lá para dentro, muitas vezes somos empurrados com 9 anos de idade, quando eu fui espancado porque fui descoberto com um menino, nós estamos ali meio indefesos, não é? Então, quer dizer, empurram-nos para dentro do armário. A questão e a pergunta é, quando foi que eu, Andy, já tinha me dado conta que o meu armário se mantinha porque eu aceitava o que pensavam de mim. Resumidamente é isto. Resumidamente, no fundo, no âmago, lá nas últimas ou nas primeiras consequências, ou nas últimas consequências, o que nos mantém no armário muito mais tempo estarmos concordantes com as razões que nos puseram no armário. Nós estamos concordantes, concordamos com aquilo. E aquilo vem a ser a manifestação da nossa homofobia ou transfobia, sei lá, pronto, internalizada, não é? Ou seja, aceitar lá naquelas circunstâncias, não é? Como eu aceitei, não é? Que havia uma coisa muito errada comigo, que, pronto, todas aquelas coisas óbvias, não é? Ou seja, eu tive que aceitar. E mesmo depois, quando eu já tinha maturidade para, vamos dizer, rebelar-me, vamos supor que seja... Rebelar não quer dizer entrar... Assumir-te, não é? Pois, também... Assumir-me, exatamente, assumir-me. Isso não se faz na medida e no grau de aceitação dos outros. Pois. O meu armário vai se abrindo à medida que, ou melhor, vai demorando a se abrir, né? À medida e no grau de aceitação do que o outro pensa de mim. Então, claro, as portas vão se abrindo muito lentamente,
muito dolorosamente, muito cheio de medo, etc. Eu tive um coming out muito raro, muito raro. Tanto que eu tenho dificuldade no exercício da minha profissão de me servir, de servir-me de exemplo. Porque eu tive um coming out que foi abrupto, porque eu caía nas mãos de um psicanalista espetacular, o homem realmente... E eu consegui fazer o meu coming out num único momento, e esse coming out foi absolutamente pleno, não é? Eu mesmo estudei muito o que aconteceu comigo, por que comigo aconteceu assim, eu tive que estudar muito. Porque comigo, Não, graças aos sim. deuses, comigo foi assim, não é? Mas é bastante raro, raro. Claro que também tem o seguinte, não é? Isso acontece quando esse tipo de coming out acontece, normalmente as pessoas têm que saibam que esse é um processo inconsciente, e por isso eu me dediquei a partir do meu coming out, ao estudo da mente humana e à psicanálise especificamente. O inconsciente vai fazendo um trabalho que nós não percebemos, não é? Uhum. Quando eu fui, naquele momento, exposto pelo meu, que foi genial, que é uma história interessante de se contar, exposto pelo meu psicanalista, naquele momento, o meu inconsciente estava apto para sustentar aquele coming out, né? Uhum. Não quer dizer, ou seja, aquilo que muitas pessoas vão fazendo lentamente, o seu coming out paulatino, é um coming out paulatino, ele oferece certos riscos, né? Ele oferece certos riscos, porque quando eu estou no meio do caminho, eu estou sempre muito mais vulnerável. Sim. Muito mais vulnerável, né? Quando o meu coming out, a minha saída do armário, ela é parcial, eu estou sempre muito mais vulnerável, não é? E essa questão também da família, Andy, eu também falo porque sou educadora, também sou mãe, não é? Nessas situações todas, que às vezes, pronto, o apoio da família é primordial, porque é a nossa base, não é? E às vezes a gente ouve algumas mães a dizer assim, eu prefiro um filho ladrão do que um filho gay, por exemplo. A gente ouve muito essas expressões. E agora, o que eu vou fazer? Por que tinha que ser comigo? E assim, na postura de um psicanalista, o que tu diria para uma mãe que diz isso para um filho, ou para a gente que é educadora, não é? Resumidamente, Sim, porque a gente não tem muito tempo. Depois também quero abrir um pouquinho para as pessoas que quiserem te fazer alguma pergunta. A hora, já estamos conversando há 41 minutos e passa muito rápido. As pessoas falem. Eu não diria desta forma, porque na minha condição de psicanalista eu vou ter que tratar aquela pessoa. Agora, diria assim, psicanaliticamente, a uma mãe assim, literalmente, cresça, evolua, torne-se um ser humano melhor. Porque basicamente... Eu sempre também procuro dizer para a mãe, o que tu mais quer para o teu filho? Porque às vezes os pais almejam no filho, eu sou médica e quero que minha filha seja doutora. Eu sou advogado, quero que meu filho siga, pronto, a minha profissão. Mas às vezes não tem nada a ver, cada um escolhe uma coisa totalmente diferente. E também o apoio da família está aí, muito forte, não é? Agora, tem que empoderar esse filho, tem que ajudar, tem que... Uma outra questão, Adriana, muito complexa, muito, muito complexa. Tu já deves ter me ouvido tratar desses assuntos em outras circunstâncias e ocasiões, que são as tradições religiosas. Ou seja, aquilo que o Freud chama de transferência paterna e materna destrói a vida dos filhos. Então, os pais são experts em destruir a vida dos filhos, transferindo para os filhos as suas frustrações. Então, basicamente, quando o pai deseja que o filho seja aquilo que ele acha que é o melhor para o filho, normalmente é um desastre que nós temos por aí. Né? Normalmente é um desastre que nós temos por aí. Raramente disso sai boa coisa. Uhum. Normalmente sairá também uma pessoa frustrada, uma pessoa muito infeliz e tudo mais por aí. Agora tem um outro fator aqui muito importante. Nós temos que entender que a família... Não adianta nós querermos criar fantasias tolinhas. Claro. A família é dos círculos humanos mais hostis que existe. Não só para as questões LGBT. Sim. Certo?
Então, quer dizer, existe todo um imagináriozinho popular, existe toda uma coisinha que vem da religião, que vem aquela coisa toda, todo mundo tapa os olhinhos, ninguém quer ver, a minha família é o máximo, o que não é verdadeiro. As famílias, normalmente, via de regra, grupos muito hostis, certo? Grupos muito hostis. Sobretudo, se alguém do grupo não responde às expectativas do grupo. Então, o grupo se torna muito hostil. Então, a família não é, deveria ser, mas normalmente não é um lugar seguro. Não é um lugar seguro. Lamentavelmente. Pronto. Outra coisa. Quando pais e mães vêm com a situação, e eu sempre dou este exemplo, claro, né? Destrinço a questão, mas pronto. Quando a criança sai do armário e aquela situação de pai e mãe, que é o mais tradicional, é o mais comum, não é? Querer que a criança ou o adolescente mantenha-se, não é? Em discrição, seja discreto. Para ninguém notar que o meu filho é diferente. Para ninguém notar, é pior que isso. Porque eu te amo tanto, tu vai sofrer tanto. Não quero que ninguém te discrimine. Normalmente, eu estou dizendo normalmente, não quero dizer integralmente e totalmente. Normalmente, esses são os temores do pai, os temores da mãe, certo? Sim. São os seus temores, são as suas dificuldades. É a sua dificuldade de assumir mãe de um rapaz ou de uma rapariga, gay, lésbica ou trans ou qualquer coisa assim. E eu sempre faço a seguinte pergunta. Essa proteção toda dada, que se quer dar a uma criança, ou um adolescente, ou um impúbere, que porventura é gay, ou que tem o irmão gay, o irmãozinho que é gay, sim, na escola, por exemplo, ou sei lá, alguém. Pronto. A proteção que se dá, normalmente, também via de regra, a proteção que se dá para que aquela criança não sofra preconceito é extremamente nociva, porque não há como pintar nenhum preto de branco. Este preto, esta menina preta, este menino cigano, esta menina cigana, este menino muçulmano, ou seja lá o que for. Brasileira. Sobretudo um menino preto, uma menina preta, certo? Não tem como ser pintada de branco. E ela terá que ser ensinada e vai ter que criar anticorpos e vai ter que lidar com o preconceito e vai ter que superar o preconceito. Porque não precisa ser gay para isso. O gordinho sofre preconceitos piores. Quatro olho também. Quatro olho. As sardentas, as ruivas sardentas. Sim, por aí vai. Por aí vai. Né? Então, sofrer preconceito, todos nós vamos. O que nós precisamos fazer é preparar as crianças para enfrentá-lo e saber como lidar e ter anticorpos. Nós não podemos fazer com que as crianças, os adolescentes, sejam asepsiados, que eles não podem sair à rua e pegam uma gripe e morrem, porque eles não têm anticorpos para nada. Né? Então, isso precisa ser muito visto, e quando se fala em escolas e tudo mais, não é que, aliás, já aconteceu comigo, eu sei que tu não estava nessa situação, na circunstância, justamente uma mãe negra fazer essa pergunta. Pinta o seu filho de branco? Não, a senhora teve que ensinar o seu filho que ele a conviver com uma sociedade onde tem brancos, pretos, mamelucos, etc. Exatamente, uma sociedade racista. Então, é a mesma situação, né? A mesma situação. Então, eu queria, Andy, abrir para o grupo, para ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica, que eu sei que aqui tem o Arthur Delgado, tem o André, tem o Vitor, a Eliana, e às vezes, assim, estão ouvindo só eu e tu falar, Tem o Alcindo também, o Adenilson. Então, quem gostaria de falar, pode levantar a mão, a gente passa a palavra. Tem a Eliana também, que está ali, para fazer alguma pergunta. Eu estou olhando aqui na ordem cronológica. Vamos começar com o Arthur Delgado, que é a letra A. Vou passar o microfone para ti. Olá, Andy. Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Estás aí? Olha, veja. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Eu ia metendo um pouco contigo, Andy. Tu falaste aí da questão da família. Eu percebo aquilo que tu estás a dizer, no sentido em que, no fundo, a família ou qualquer grupo de pertença
por um lado, ele protege, ele dá segurança, mas ao mesmo tempo ele pede lealdade às suas normas, aos seus valores, etc. E há um custo muito elevado, muitas vezes, mais nos casos do que noutros, não é? Quando um membro de um grupo, e no caso da família é um grupo de vinculação muito importante, tem algum comportamento ou alguma ideologia que vai contra as normas fundamentais daquele grupo, não é? E isso pode traduzir-se muitas vezes em expulsão, aquela ideia da expulsão da tribo, ser expulso da tribo, ser expulso, não é? Ostracizado, que é uma ideia terrível, de facto, até um pouco no imaginário dos povos, não é? E tudo isso. E ser ostracizado pela família, como acontece também num pequeno grupo religioso, por exemplo, eu quebrar as regras e ser completamente marginalizado. Isso acontece em algumas religiões ou seitas, se a gente quiser chamar, em que até a própria família exclui aquele membro que pecou, etc. E é de facto uma coisa muito dramática. E portanto, agora, de facto, a família é uma coisa muito complicada, porque a gente tem laços muito místicos quase com a família, não é? É uma coisa realmente poderosíssima em termos atuais. Como psicanalista sabes bem isso, não é? De facto é uma coisa, os vínculos em relação à mãe, mas sobretudo, não é? Mas não só, depende do papel, mas normalmente a maior vinculação em relação à mãe, mas enfim, há muitas exceções, não é? O pai também desempenha um papel muito importante, etc. Seja como for, é de facto. Agora a questão que eu ponho é como psicanalista, porque no fundo o que me pareceu que tu colocaste defesa é uma afirmação que é muito psicanalista, muito freudiana, que é para o indivíduo sobreviver. Para ele poder ter autonomia, ele tem que criar uma espécie de revolta, ele tem que enveredar por um caminho que passa muitas vezes com a revolta em relação ao grupo. E aqui o grupo é a família. Para que ele possa ser indivíduo, ele passa muito pelo caminho de revolta. E a minha experiência como psicólogo, às vezes, é que quando nós promovemos essa revolta, e há de facto linhas terapêuticas que no meu entender, muito fundadas da psicanálise, no Freud, que defendem muito esse caminho, o caminho dessa individualização, de revolta contra a família, como forma do indivíduo ganhar essa autonomia. No geral, muitas vezes o que acontece é que depois o nível de mal-estar acaba por ser infinitamente maior nos indivíduos do que um caminho que possa perceber as complexidades da família, que possa perceber as falhas da família, mas ao mesmo tempo que perceba também as interdependências, perceba também os caminhos de vinculação e o significado que isso tem, e que permita também ao indivíduo fazer um caminho que passe muito pelo perdão dos erros que a família fez, que a mãe fez, dos separados que a mãe fez. Tu disseste muito bem, a família protege, mas faz também coisas horríveis, não é? Portanto, o efeito que ela tem também é o efeito correlacional à proteção, à capacidade de proteção. Quer dizer, se eu dependo muito daquelas pessoas, se eu as amo muito, se elas me fazem mal, aquilo também tem um impacto brutal. Quem eu não gosto não me faz mal, digamos assim, faz menos mal, comparativamente. Não é? Mas, quer dizer, eu acho que às vezes há linhas terapêuticas que apostam muito na revolta em relação às essas figuras de vinculação, que são vistas como opressoras, simbolicamente como opressoras, como pais e mães tiranas. E a minha ideia é que muitas vezes este caminho terapêutico acaba por ser uma fatura também muito, muito elevada para este jovem, ou para este jovem adulto, ou para este adulto que da altura procura psicoterapia porque ainda está em debate com a sua família, ainda está em questão com a sua família, ainda procura ajuda para este debate com a sua família, e quando encontra um terapeuta que lhe de algum modo propõe, isto não é assim feito, não é? Mas propõe um caminho de trabalho que passa muito por aí,
muitas vezes o que eu acho é que a pessoa acaba por cair num limbo que é às vezes também muito complicado. Não sei, eu precisava de ouvir sobre isto. Não sei se foi claro, Andy. Foi claro? Clarice, deixe-me te dizer o seguinte. O que eu percebo em todo o teu discurso é a adesão. Eu não sei se eu estou certo, está bem? Eu não sei se eu estou certo. Mas... não te preocupes, eu aguento. Uma adesão que eu não sei se é consciente ou não, né? Ao que eu considero uma tragédia humana. O laço sanguíneo como contrato de afetividade. Ou seja, trocando em miúdos, ao conceito de família sanguínea e a um conceito perverso e nefasto de família, e o que este grupo impõe, historicamente, advindo, inclusive, de bases religiosas muito profundas. Exemplo, a mãe e aí é muito freudiano isso, né? A mulher deixa de ser mulher, inclusive para o marido, porque a vida sexual às vezes se destrói quando ela se torna mãe. Porque o que inconscientemente vem aí? A mãe, a santa, né? O filho não consegue conceber a mãe fazendo sexo, porque a mãe é santa. A mãe deixou de ser um ser humano. A família deixou de ser um grupo humano que está ligada e unida por laços afetivos. Imagina uma família de um homem, pode ser 2 homens, mas vamos tomar a família tradicional. Um homem e uma mulher que se amam e se casam. Não tem laço afetivo nenhum aí. Se não houver, aliás, não tem laço sanguíneo nenhum aí. Se não houver aí laços afetivos, o casamento não se mantém, porque não há laço sanguíneo para mantê-lo. Certo? E se os filhos forem adotivos, o que no imaginário popular, quando uma mulher diz, não, eu quero ter filho meu, como se o adotivo fosse menos seu. Aí vem o império nefasto da família sanguínea e todas as consequências malévolas que isso traz. Percebes? Então, uma família onde não tem laço sanguíneo nenhum, verifica-se, e de fato verifica-se, que há um outro elemento que precisa fazer essa família se manter unida, porque não há laço sanguíneo nenhum aí para mantê-la. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que tu colocas, tudo que tu colocaste, está sujeito a um conceito de família judaico-cristão, certo? Que é, sim, desculpa lá, eu tenho essa minha posição, nefasto, no que diz respeito ao que ali se dá em termos, inclusive, de pagar a proteção que a família vai me dar. Porque ela tem que ser paga, e paga com preço muito alto, sobretudo aquilo que tu disseste, se eu não correspondo às expectativas do contrato. Mas, Andy, deixa-me dizer, eu não defendo isso. Eu estou a fazer uma análise como psicólogo, como um cientista social, de que as dinâmicas de grupo é isso que acontece. Evidentemente que eu sei que isso é de facto uma fatura que é muitas vezes é ilegítima. Claro, ninguém está a dizer, não tenho dúvidas quanto a isso. Estou a dizer que sabemos que é isso que acontece. Um grupo, quando protege, ele pede lealdade. Claro, pede lealdade. Quando esse membro desse grupo quer rebelar por qualquer razão, seja orientação sexual, seja outro tipo de questões, evidentemente ele pode pagar uma fatura, infelizmente. Eu não estou a concordar com isso. Eu estou apenas a fazer uma análise da dinâmica social dos grupos em geral. E a família também pode ser vista como um grupo, se bem que é um grupo muito específico, não é? Tem características muito específicas e algumas particulares. Vou fazer parte aqui da advogada do diabo, gente. Que já são 10 horas. Tinha mais uma pergunta para ser feita. Desculpa lá, Arthur. Não sei se é o André que tu querias falar, André, é isto? Não sei se seria eu. No meu caso, não é bem uma pergunta. Antes de mais, foi um gosto ter podido estar aqui presente. Houve algumas situações acerca das quais eu não tinha pensado antes daquela maneira, portanto é sempre muito enriquecedor ouvirmos uns aos outros, não é verdade? O aspecto que queria referir era que esta hostilidade de que se veio falando nem sempre
é uma hostilidade grande ou visível ou uma coisa muito objetiva que salta à vista. Muitas vezes é uma hostilidade tão impregnada na nossa pele, não é? Que se reflete em situações mínimas, muito dissimuladas, coisinhas de dia a dia. São situações aceites, aceites de tal forma cultural que acabam por quase fazer parte de nós. Daí que na nossa cabeça se torne quase natural que aquilo seja um problema, que aquela minha característica seja um defeito, que aquela minha característica seja uma coisa problemática que à partida eu acho que os outros, que à partida eu acho que os outros não gostam. E nesse aspecto, uma luta que eu tenho muito, e uma conversa que tenho não só a nível profissional, mas também com amigos meus, enfim, é que o próprio ativismo de que muitas vezes se fala tem de começar por ser também um ativismo cotidiano, do meu ponto de vista. Lidar com esta consequência também no dia a dia, também nestes pequeninos aspectos. Na minha profissão, deparo-me muito com isso, portanto eu trabalho no ensino há 19 anos, sou professor, o meu percurso, acerca do qual não vou entrar em pormenores, fiquem descansados, acaba por ser, formou-me, foi de uma riqueza enorme o meu percurso para mim, enquanto formação de personalidade, porque acabo por ter muitos aspectos que servem de termos comparativos. Eu nasci no meio rural, extremamente conservador, extremamente ligado à igreja, sou oriundo de uma família de gente iletrada, o meu pai e a minha mãe nunca andaram à escola, tinham outra idade, nunca andaram à escola, não aprenderam a ler nem a escrever, as minhas irmãs, que são um bocadinho mais velhas, saíram da escola naquela altura, entretanto vim para a cidade, estou aqui há cerca de 18 anos, ainda trabalhei um ano na minha terra, tenho 3 filhos, não parece nada, mas tenho 3 filhos, a minha filha Margarida tem 18 anos, o Guilherme tem 13 e a minha filha Bárbara que tem 10. Portanto, todas estas situações acabaram por me enriquecer como pessoa, creio eu. E também, nomeadamente, nestas questões, porque, como calcularão, numa profissão em que se trabalha educador, pois. Não é? Uma das características que o meu trabalho tem é essa vertente muito emocional e muito de dia a dia também, portanto, a toda a hora acontecem situações, a cada minuto nos deparamos com situações, com 3 filhos, naturalmente, que também nos deparamos com situações, o filho que pergunta porque é que não pode ir de saia para a escola, ou a filha que pergunta assim, ou a outra filha que pergunta assado. Pronto, era só para dizer que creio que o meu percurso de vida foi muito rico. A participação era apenas relativa à primeira parte do que eu disse, portanto, esta hostilidade ser impregnada, ser uma coisa quase de pele. Nós falamos sobre isto como se fosse uma coisa assim muito visível, muito grande, mas não precisa de ser. Está mais arraigado do que nós pensamos, não é? Obrigada, André. Eu não sei se a Eliana gostaria de fazer alguma pergunta. Eu, na verdade, eu estava pensando numa questão. Só um minutinho, posso fazer uma... Porque Sim. Não sei se é para eu responder ou dizer alguma coisa, mas se eu não fizer agora, eu vou me esquecer de tudo. Eu me esqueço. É porque nós estamos com o tempo contado, Andy. Pronto. Só para ver o que a Eliana também quer falar, porque depois a gente também pode responder e fazer outras lives também, né? Mas pronto. Acho que vai ser acho que mais para uma próxima live, por causa do tempo, mas é só uma questão assim que eu fiquei pensando sobre a aceitação da família, né? E essa questão de o afeto na família não... A consanguinidade não ser garantia de afeto, nem entre mãe e filho, né? Eu tenho uma experiência pessoal minha para falar assim que o meu afeto foi construído, eu não nasci amando meu filho, isso foi uma construção, eu nasci sentindo a obrigação de cuidar, né? Então, e só para dizer assim, desmistificar mesmo essa questão de maternidade e amor materno, e que é um fato, né? Hoje né? Hoje é um fato, mas é uma construção. Quanto mais a gente se dedica, pelo menos no meu processo foi esse, quanto mais dedicação eu tinha, mais amor eu desenvolvia, né? Então, assim, dentro dessa questão de construção de afeto, né? De repente tem pessoas que não conseguem construir isso,
né? E por causa das diferenças não tem empatia, por não ser uma garantia a consanguinidade de afeto, de amor, né? Essa questão das diferenças como é que a pessoa, como é que a família, a questão da culpa que vem por causa dos mitos, que mãe, pai tem que amar, né? Porque é irmão, por causa desses mitos todos, e a culpa nisso, na relação, assim, quando tu te depara com essa diferença que é tão mal vista entre da homossexualidade, né? E que diz que não, eu converso um pouco com a Andi, não existe só um sexo, existem sei lá quantos tipos, né? Porque há variações, dizem, né? não é? De quanto a gente gosta mais do sexo oposto ou não, né? nessa questão. Então, como é que fica essa questão da culpa da família e como é que quem é homossexual pode lidar com isso melhor? Perdão, desculpa. O Andy vai querer surtar agora falando. Eu estou aqui rindo. Assim, olha, estamos no tempo mesmo que eu quero me despedir de toda a gente, mas fala lá, Andy. Tá bem. Você vai cair tudo. Com essa minha cara de alegria, porque vocês não sabem quem é a Eliana Schmuda, essa que acabou de falar. A Eliana me conheceu quando eu ainda estava no seminário para ser padre. Ser padre, muito bem. De que vem, e por isso que tudo o que ela diz é algo... a Eliana, pronto, eu fico sempre muito emocionado. A Eliana é aquela minha amiga, inclusive o meu namorado diz, eu não entendo o que vocês conseguem falar 3 horas e meia ao telefone, porque eu e a Eliana às vezes ficamos 3 horas e meia, 4 horas, já ficamos isso conversando, né? Porque agora estamos em países diferentes. Então a Eliana, eu fiquei muito feliz de ver que a Eliana estava aqui. Querido. E agora saber quem é a Eliana, que eu tanto falo. Eu fiquei conversando com a Eliana. Pronto, eis a Eliana. Mas para a gente também depois fazer, Andy, uma outra live, que a gente também pode falar um pouco de ti. Eu acho que essa questão religiosa de tu ter estudado para ser padre e não foi, o que aconteceu lá nessas nuances, acho que também é uma coisa bem importante da gente debater, trazer psicólogos, professores, pais, para fazer a parte disto. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje. Muito obrigada. Quero que vocês partilhem essa live para mais pessoas assistirem também, e depois, se quiserem fazer algumas perguntas, ela vai ficar online no site do Conselho dos Cidadãos Brasileiros no Porto, no Facebook, quer dizer, não é no site, no Facebook, e vocês podem partilhar com outros amigos, podem fazer perguntas, e mais para frente a gente também vai fazer uma outra live, então, falando sobre essas questões todas da escola, da família, e aí também do próprio exemplo do Andy, em primeira pessoa, nessa situação religiosa, não é? O que foi que aconteceu com ele lá? Porque ele tem coisas maravilhosas para contar para a gente. E queria agradecer, Andy, pela tua participação também, que tu é um amor, é o meu querido. Gosto muito de trabalhar contigo, te admiro muito, e como pessoa e como amigo. Para a gente dar continuidade. Não sei se tem alguém... Pena que o tempo... É verdade, Adenilson, o tempo é mesmo curto, mas é proveitoso, e isso é bom que a gente deixa um gostinho de quero mais para a próxima. Sim. Eu preciso dizer uma frase. Diga. Primeiramente, a questão da rebelião. A rebelião verdadeira, e isso não é filosofia. A rebelião verdadeira tem que ser interna. Ela não precisa necessariamente. Eu não vou me sujeitar a nada se eu tiver que morar na Rússia, um país persecutório para os gays. Certo? A rebelião é interna. Eu não deixarei de ser quem eu sou. Eu não deixarei de andar na rua lá em São Petersburgo ou em Moscou como eu ando aqui no Porto. Qualquer um que me olhar, ainda que não saiba, está olhando para um homem gay. Ponto final. A rebelião, nesse sentido, é muito complexo isso, mas pronto, a rebelião, ela muitas vezes, ela é quem eu sou diante deste grupo hostil, diante de todas as implicações que isso traz. Quanto à culpa, pronto, aí vai ter que ficar para outra, porque aí
A Miriam pede aqui um argumento teu que não foi interrompido, pronto, mas até o meu chá esfriou, diz aqui o André. E é mesmo importante, pronto, para a gente terminar a live, porque depois vai tudo abaixo mesmo, nós vamos ficar um olhando para os outros, não vai dar para terminar. A live vai abaixo, claro. Isso. Então, eu desejo a todos, pronto, um beijinho para todos, fiquem com Deus, até um próximo encontro, e quem quiser fazer alguma outra pergunta também pode deixar lá na partilha online dessa live que está acontecendo agora através do CCBP, tá bem? Obrigado a todos, um beijinho e até um próximo encontro. Obrigado, André, obrigado, Eliana. Fiquem com Deus, tudo de bom. Adeus, obrigada, um beijo, Andy. Alcindo, Andy, Arthur. Não fique zangado comigo. Adenilson, Fábio. Você está me devendo, Arthur. Me ligaram, eu estou esperando. Estou te cobrando em público.